Bom dia, irmãos. Vocês estão acostumados em me ver ou tocando ou cantando, mas o pastor Fábio fez esse convite e eu achei muito legal de estar aqui compartilhando a palavra do Senhor e pensando o que podemos aprender ou o que já aprendemos nesse processo, nesse tempo de quarentena. Como o Du cantou, uma certeza é que seguros nós estamos nas mãos do nosso Senhor. E a palavra dele nos sustenta. Que ela venha nos sustentar nessa manhã novamente. Que ele nos ajude. E pensando um pouco aqui nesse tempo de quarentena, eu vejo que a rotina de todo mundo foi alterada. A minha rotina, a sua rotina. Queira você ou não, a sua rotina foi modificada por conta dessa quarentena. Uma das provas é que você está aí e eu estou aqui. Você está na sua casa, nós não estamos juntos aqui no contexto da igreja. Aqueles que gostam de viajar não estão podendo viajar. Algumas pessoas perderam trabalho, outras estão trabalhando em casa. As nossas rotinas foram modificadas. E o que nós precisamos e estamos fazendo é arrumar um novo meio, um novo modo de vida, um novo modo de viver. Um modo mais online, encontros virtuais, a gente marca festas online, shows, a gente fica dentro de carro. Quando a gente se encontra, a gente cumprimenta aquela coisa estranha, né, com o cotovelo, dando chute. A gente fica tentando se adequar, buscando um novo estilo de vida. Mas no final das contas, sempre lá existe um gostinho no final de tudo, que é um improviso. Que essa vida que nós estamos vivendo é um improviso. É um modo de improvisar a vida. É uma vida provisória. A gente sempre fica com esse gostinho, pelo menos eu fico com esse gostinho em tudo que eu faço hoje em dia. E eu quero usar isso, esse tempo que nós estamos vivendo, como uma analogia, como uma ilustração que eu quero trazer aqui. Eu quero falar sobre o modus operandi de Deus para nós. O que Deus espera da nossa vida, segundo a sua palavra. Qual é a expectativa de Deus em nossa história, em nossa vida? O que Ele deseja, o que Ele ordena que vivamos? E, na verdade, pensando nesse modus operandi de Deus para nós, a gente sabe que muitas das vezes nós temos negligenciado essa vida que Deus nos chama a viver. E essa negligência não começa na quarentena. A gente não começou a negligenciar muitas coisas que Deus nos chama a viver na quarentena. Essa negligência vem um pouco antes. Talvez esse tempo só nos colocou mais ênfase nisso. E o grande perigo é quando a gente esquece ou deixa de viver o que Deus espera que a gente viva, é que a gente começa a improvisar um modo de viver. A gente começa, talvez, a se contentar com uma vida provisória, se contentar improvisando. E toda vez que a gente improvisa, a gente deixa de enxergar a beleza da vida que Deus nos chamou. Para isso hoje eu quero pensar em três áreas fundamentais na vida do cristão, que necessariamente a gente precisa observar. Se a gente fosse pensar aqui num título, ou numa ideia principal, aqui a ideia é falar sobre a vida saudável do cristão, o viver saudável do cristão. Para isso eu te convido aí na sua casa a abrir a palavra em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 10. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 10. Enquanto você abre sua Bíblia, é importante lembrar que 1 Timóteo é uma carta pastoral. Paulo escreveu uma carta para Timóteo, ensinando a Timóteo quem ele deveria ser, o que Deus espera, qual a expectativa de Deus na vida de Timóteo e, por consequente, na vida dos cristãos da comunidade. É interessante que nessa carta Paulo não está tão preocupado em qual é a rotina de Timóteo como pastor. Paulo não estava preocupado em falar qual seria a carga horária de Timóteo, quantas pessoas ele deveria visitar na semana, como ele deveria cortar o pão na hora da ceia. Paulo está preocupado em falar como Timóteo deveria ser e como os cristãos deveriam ser. Por isso, essa carta é extremamente importante para nós e espero que ela possa alcançar, atingir nossos corações. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 10. Vamos ler. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé
e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Amém. Como o Du acabou de orar, que essa palavra norteie e alcance nossos corações. Lembrando aqui, nesse contexto dessa porçãozinha que a gente acabou de ler, essa parte desse texto, ela faz parte de uma parte maior. Me embaralhei aqui, mas você entende. Ela faz parte de um contexto maior. Paulo aqui no capítulo 4, ele está falando sobre o perigo dos falsos ensinos, o falso ensino que perverte a mensagem do Evangelho. Perverter a mensagem do Evangelho nada mais é do que inverter a lógica do Evangelho. Nós afirmamos que a salvação depende de crer em Cristo. Basta eu crer em Cristo que eu sou salvo por Ele. Quando a gente inverte essa lógica, a gente pode causar um monte de estranheza. Por exemplo, falar que eu preciso crer e obedecer. Preciso crer e fazer alguma coisa para encontrar salvação em Cristo Jesus. Eu perverto a lógica. Eu creio em Cristo para depois em si obedecer. O que Paulo agora, esse trechinho, Paulo está ensinando a Timóteo como ele deveria lidar, agir com os falsos ensinos que eram ameaças na vida da igreja. Falsos ensinos que ensinavam, por exemplo, você vai ver no contexto anterior, que você precisava ter algumas práticas, era um ascetismo, você deveria, por exemplo, não se casar, deixar de comer certas coisas para que você conseguisse elevar o seu espírito, encontrar Deus por meio dessas práticas. Era um falso ensino. Mais para frente, aí, no século II, aqui a gente está falando do século I, lá para o século II, cria corpo uma heresia que vai ser chamada de gnosticismo, que falava que a matéria era má e o espírito era bom. E uma das coisas que isso acaba gerando é que Cristo não poderia ser Deus, ou ele não poderia ser homem, porque como uma coisa boa ia misturar com uma coisa ruim? Para eles, Jesus era mais parecido com um Gasparzinho, com um fantasminha camarada, mas não poderia ser homem de fato. Por isso, Paulo vai falar que esses ensinos, esses falsos ensinos, eles caminham as pessoas à apostasia, apostatar da fé em Cristo Jesus. A gente vai ver como Paulo trata isso e como nós devemos lidar com falsos ensinos. Mas, para isso, Paulo ensina a Timóteo, que Timóteo deveria ser um exemplo na comunidade, como aqueles cristãos deveriam lidar com isso. Eles deveriam ter uma vida saudável, um viver saudável em Cristo Jesus. E fazendo um link aí com esse tempo que a gente está vivendo, as ênfases que a gente dá, eu separei aqui três características de um viver saudável. Envolve a alimentação do cristão, o exercício do cristão e o descanso do cristão. E eu quero começar então com essa primeira área, falando sobre a alimentação, a importância da alimentação. Olha o versículo 6, Paulo diz: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. O que Paulo está falando aqui é que, Timóteo, você alimentado da palavra, a palavra seria nada mais do que um repelente contra heresias. Expondo estas coisas que Paulo está falando, é o que eu acabei de falar, o que está no contexto anterior. As mentiras, as ladainhas que os falsos mestres, os enganadores estavam querendo levar para a igreja. Paulo está mostrando que o dever de Timóteo como líder era, primeiro, advertir contra os perigos do falso ensino, os perigos das heresias que estavam chegando naquela comunidade, e segundo, estar alimentado, ser alimentado da palavra de Deus, da boa doutrina. Assim Timóteo seria um bom ministro. A gente vê aqui uma dieta na alimentação de todo cristão.
Existe uma uma dieta, que é se alimentar de algo bom e rejeitar algo ruim, algo podre. Paulo acaba de falar para Timóteo, Timóteo, você é alimentado da palavra de Deus, você é alimentado de algo bom. Agora no versículo 7, ele mostra a outra parte, que uma coisa tem que estar junta com a outra. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Paulo está falando aqui dos falsos ensinos. É interessante que Paulo ele não está tão preocupado em ser politicamente correto. Ele usa frases, palavras fortes para falar dos ensinos daquelas pessoas. Ele vai chamar, por exemplo, o ensino de demônio, espíritos enganadores, aqui fábulas profanas, ou seja, histórias mentirosas que profanam o nome do nosso Deus, velhas caducas que já não fazem mais sentido. Paulo ele não mede palavras, talvez seja devido à importância de que ele dá para isso, por conta da ameaça que isso poderia trazer para a vida da igreja. Aqui a gente vê uma forma genuína de amor, de pai para filho. Paulo ele considera Timóteo filho, e isso a gente percebe nas nossas próprias vidas, nos nossos próprios contextos. Lendo essa passagem, eu pensei, por exemplo, na minha rotina familiar. Não seria uma demonstração de amor, eu acho que você vai concordar comigo, que não seria uma demonstração de amor minha ou da Inayara, se a gente permitisse que o Benjamin saboreasse uma meia suja que a gente acabou de chegar da rua, jogou no chão. Na verdade, isso é uma falta de amor. Se você visse isso, você ia questionar se de fato eu amo meu filho. Toda dieta de alimentação de um pai para um filho é uma demonstração de amor. A gente quer que o nosso filho se alimente de algo bom em detrimento de algo ruim. Como que está a nossa alimentação? Você, nesta quarentena, você consegue avaliar como que está a sua alimentação? Do que você tem se alimentado diariamente? O que tem feito parte do seu cardápio diário? O que tem te sustentado? Olha o que o apóstolo Pedro diz sobre o alimento da palavra de Deus. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Aqui novamente eu não tenho como ler esse texto sem pensar no meu filho. Ele tem 8 meses, se você tem um bebê em casa ou já teve, você sabe que isso é uma verdade. O Benjamin, ele me mostrou o que é desejar ardentemente algo. Ele deseja o mamá da Inayara com desejo desesperado. O desejo dele não é igual ao meu quando acabou o almoço e quero comer um chocolate. E que é forte esse desejo. Mas o desejo dele se você entrar na frente, se você tirar a Inayara de perto dele, quando ele está com esse desejo ardente, tome cuidado com o que ele pode fazer com você. Eu acho que ele não vai se responsabilizar pelas atitudes dele. Ele deseja ardentemente aquilo. Será que o nosso desejo no alimento, aqui o genuíno leite espiritual é a palavra de Deus no contexto. Será que o nosso desejo pela palavra de Deus chega perto a isso? Chega perto disso? De um desejo ardentemente, um intenso desejo? Paulo está falando para Timóteo, pois Timóteo, ele passou por isso. Em 2 Timóteo, capítulo 3, a gente vê que Timóteo cresceu sendo alimentado pela palavra, pelas sagradas letras, pela sã doutrina nas Escrituras. A avó e a mãe de Timóteo ensinaram, deram esse alimento para ele. Timóteo era alguém, então, agora, como a gente viu, alimentado da palavra de Deus. Essa é uma necessidade para nós. Se alimentar da palavra de Deus nada mais é do que crescer no caminho da salvação. Ou seja, se tornar alguém maduro. Independente de quanto tempo de igreja você tenha, você pode ter 30 anos e talvez devido à falta de alimentação não ter se tornado alguém maduro diante de Deus, diante deste mundo. E lembre-se, que nós não estudamos a palavra de Deus, nós não estudamos a Bíblia para nos tornarmos mais intelectuais. O objetivo não é estudar a Bíblia
para se tornar mais sábio. Nós estudamos as Escrituras para nos tornarmos mais santos. Nós meditamos, desejamos a palavra de Deus para nos tornarmos mais parecidos com aquilo que Ele espera de nós, com o caráter do seu Filho Jesus. O estudo da Bíblia não é algo apenas cognitivo, mas é algo que tem que invadir nossos corações, tomar todos os nossos afetos. Isso tem que moldar toda a nossa existência. Como que está a nossa alimentação? Será que estamos improvisando no alimento? Estamos escolhendo outros alimentos? E talvez por isso que a gente fique tão fraco quando a tempestade vem. A gente precisa cuidar da nossa alimentação. Uma segunda área aqui, extremamente importante, no viver saudável do cristão, é o exercício. Aqui a gente encontra a afirmação mais importante neste trecho que a gente separou. É uma ordem extremamente necessária para a vida de todo cristão. Se você é um crente em Jesus, necessariamente você precisa dar ouvidos e obedecer essa ordem que vem do próprio Deus. No versículo 7, ainda continuando no versículo 7, na parte B, Paulo diz: exercita-te pessoalmente na piedade. Piedade esse conceito, ele aparece apenas 15 vezes na Bíblia. E dessas 15, 10 vezes é nas cartas pastorais, 1ª, 2ª Timóteo e Tito. E 8 vezes em 1ª Timóteo. Daí a gente percebe a importância que Paulo está dando para isso na formação de alguém, segundo o caráter de Jesus. A importância da piedade. Isso não quer dizer que o restante da Bíblia não vai tratar esse assunto. Na verdade, toda a Bíblia está vinculada, está alicerçada sobre o princípio da piedade. A pergunta que a gente faz, então, é: o que é piedade? Paulo manda a gente se exercitar nisso, mas o que é piedade? Piedade, ser alguém piedoso, é ser alguém calado? Será que é ser alguém comedido, recatado? Alguém que não grita, alguém que não ri alto, alguém que não discute. Será que piedade é isso? Será que piedade é ser alguém com uma aparência espiritual, que muda as suas roupas? Será que piedade é alguém que em cada 10 palavras, 8, 9 são aleluia e uma é amém? Será que isso é piedade? Piedade é ser alguém misericordioso. Alguém que ajuda o próximo. Será que isso é piedade? Piedade, olha como a pessoa é tão piedosa, pois ela ajudou alguém necessitado. Será que piedade, indo mais fundo, é fazer algo não para o próximo, mas para Deus? Será que isso é piedade? As práticas que eu faço para Deus? Podemos afirmar categoricamente, segundo o conceito nas Escrituras, que tratar piedade ou taxando alguém calado, alguém espiritual, na verdade é um erro. Ou falar sobre um ato misericordioso ou ato para Deus, é uma redução do conceito. Piedade nada mais é do que um viver diante e para Deus. É como eu vivo diante de Deus e como eu vivo para Deus. Isso é piedade. Piedade é uma devoção que gera, que nos impulsiona a uma vida de atos agradáveis a Deus. E devoção aqui e piedade, que são sinônimos, a gente precisa lembrar que esse conceito ele está afirmado em um tripé. A devoção, a piedade a Deus, ela necessariamente inclui o temor a Deus. Eu temo a Deus porque Deus, ele não é o meu parça da esquina. Deus não é o tio da padaria. Deus não é apenas o meu paizinho. Deus é soberano. Deus é totalmente outro. Deus, ele possui em si a santidade inigualável, a sua soberania, o seu poder, a sua grandeza, a sua misericórdia. Todo o caráter de Deus é inigualável, não existe nada nesse mundo que se compare, até porque esse mundo não consegue conter a grandeza de Deus. Esse mundo, ele serve apenas talvez para Deus colocar os seus pés. Deus é totalmente outro. Nós devemos temer ao nosso Deus. O nosso Deus não é apenas o meu brother.
Ao mesmo tempo, nesse tripé, temor a Deus e amor a Deus. Eu amo este Deus porque eu sei quem Ele é, alguém inigualável, mas eu o amo porque Ele decidiu se relacionar comigo. Ele decidiu intervir na história. Ele decidiu enviar seu Filho Jesus no encontro de eternidade a eternidade com a humanidade. Um ato de amor. Ele se faz como um de nós. Não tem como eu entender o amor de Deus sem antes temê-lo. Porque senão eu torno Deus um ser permissivo. Um Deus que não possui caráter. Ou se eu desconsidero o amor de Deus, eu torno Ele um tirano, alguém severo. Nós precisamos entender, observar e encontrar Deus nas Escrituras como tendo temor a Ele e amor. E fechando esse tripé, a satisfação em Deus. Temendo e amando, agora eu me satisfaço nesse Deus. O meu regozijo, o meu prazer está em me relacionar com Deus. Isso é devoção. Isso é uma vida de devoção a Deus. Qualquer ênfase que eu der em um e esquecer do outro, isso se torna aberração. A gente constrói um Deus conforme a nossa imagem. Piedade, então, é relacionamento com Deus. É conhecer a Deus. Piedade antecede qualquer prática que eu faça para Deus. Piedade não se resume na minha performance. Piedade tem a ver com a disposição do coração de se relacionar com esse Deus, de ter uma vida devota de adoração a esse Deus. E Paulo vai falar, Timóteo, exercita-te pessoalmente. Essa é a grande ordem para nós hoje. O conceito aqui de exercitar traz a ideia de um treinamento para Jogos Olímpicos, um treinamento para Jogos Atléticos, é uma autodisciplina. Dentro desse conceito a gente pode ver também o obrigar-se a obedecer, comandar o seu coração. Tudo isso está dentro do exercita-te. É um esforço. Na verdade, todo exercício demanda de nós esforço e constância. Todo exercício necessariamente vai te exigir isso. Pense comigo, ninguém fica forte levantando 10 vezes por dia um celular. Ninguém tem uma vida saudável, ninguém emagrece tendo uma refeição saudável por semana. Você já foi em algum nutricionista que te indicou isso? Olha, na terça-feira você ajusta a sua alimentação, você vai comer só coisa saudável. No restante, pode comer do jeito que você quiser. Se você já foi, você me avisa para eu nunca ir nele, porque obviamente não vai fazer efeito nenhum. Todo exercício demanda de nós esforço e constância. E se você já pratica ou já praticou algum exercício, independente do que seja, você sabe que o exercício ele está fundamentado numa convicção, num compromisso do coração. Ninguém acorda às 5 horas da manhã na segunda-feira, da terça, da quarta, para ir para a academia, porque acordou feliz e se sentiu bem. Existe um compromisso, existe uma entrega, uma convicção de que, cara, eu preciso fazer isso. Ninguém aprende um idioma ou toca um instrumento apenas por sentimento, por empolgação. Na verdade, se você já começou algum exercício assim, você sabe que você parou de fazer. Deus nos chama no exercício da piedade. Deus não nos chama a sentir algo. Deus nos chama a viver algo. Mesmo quando não sentimos. Se você for sincero, muitas das vezes a gente não sente nada. Chega a segunda-feira, tantos problemas que já chegam na nossa cabeça, tanta informação, que você não sente aquele calorzinho, aquele arrepiar e eu preciso falar com Deus. Se você não tem um compromisso, isso não vai acontecer. Nem sempre você vai ter um violão fazendo um fundinho. Que aí você vai se emocionar e vai... Nem sempre vai ser assim. Na maioria das vezes, não. E na maioria das vezes vai ser difícil. Vai ser um compromisso que vai te exigir. Exercita-te. E eu não estou falando aqui como alguém em cima de um palanque, em cima de um pedestal. Alguém que possui todo o comando desse exercício.
É um erro que nós temos, às vezes, de olhar alguém em alguma posição, algum título, seja pastor, missionário ou o que for, e já entendê-lo como alguém piedoso, alguém que tem essa vida. Tome cuidado. Piedade não tem a ver com título, não tem a ver com práticas. Piedade não tem a ver com isso. Piedade tem a ver com uma disposição do coração. E para mim também é difícil. Quantas vezes o coração está tão distante, ou seja por problemas, ou seja até por aquele dia que está tanta coisa boa, tanta novidade, tanta coisa boa acontecendo, e ao invés desse exercício de me deleitar na palavra de Deus, em relacionamento com Deus, eu prefiro milhões de outras coisas. Quantas vezes passamos semanas, meses? Olhe para a sua quarentena. Quantas horas de séries nós já possuímos só nessa quarentena? Quantas horas de internet a gente já tem? O quanto de conhecimento político você já tem? Agora, de relacionamento com Deus. A ordem é exercita-te, não nessas coisas. Exercita-te na piedade, no relacionamento com Deus. E como todo exercício, a piedade traz uma grande recompensa. Versículo 8, a gente vê: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Paulo aqui, ele está falando do exercício físico. Talvez você, irmão mais preguiçoso aí, a irmã mais preguiçosa, já olhou para o marido, já deu a cutucada, o marido olhou para a mulher e falou assim: aí, ó, tá vendo? Não precisa se preocupar com essas coisas de exercício. Deixa aqui minha barriga crescer, deixa eu comer meus potes de sorvete de 2 litros com a minha Coca-Cola. Não me incomoda. Ó, Deus está falando. Primeiramente, que aqui não está falando que não é proveitoso, na verdade é pouco. E eu poderia também usar essa mentira, tá? Usar esse escape, porque eu sou preguiçoso, eu tenho esse pecado que eu preciso que Deus trabalhe no meu coração. Em outras palavras, preciso criar vergonha na cara. Mas o exercício físico aqui não tem a ver com isso. É muito provável que Paulo esteja falando sobre as práticas religiosas que os falsos ensinos, os falsos mestres estavam querendo colocar naquela igreja. O falso ensino que afirmava que você precisava exercitar, se abster de algumas atividades físicas, se abster daquilo que você faz com o seu corpo para em si alcançar uma elevação espiritual. E a gente percebe que essa sempre foi uma ênfase muito complicada, que a gente sempre deu ao longo da história. Basta perceber que no início dos primeiros séculos surge, por exemplo, o monasticismo, que eram homens que se ausentam de tudo, que não querem mais ter as práticas desta vida para elevar o seu espírito. Era um asceticismo também, um certo modo de asceticismo. Nós hoje gostamos disso, nós somos pragmáticos, gostamos de saber o que eu preciso fazer. A gente faz até jejum. Às vezes um jejum sem sentido nenhum. Vamos todos jejuar por uma causa. Gostamos dessas práticas, mas esquecemos que sem piedade, sem arrependimento no coração, isto é pouco proveitoso. Talvez você tenha apenas emagrecido nesse jejum. Pouco proveitoso. Mas a piedade tem uma grande recompensa, pois para tudo ela é proveitosa. O exercício da piedade para tudo é proveitosa. Por que é proveitosa? Porque ela nos dá a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Resumindo aqui, a piedade, o exercício da piedade, nos dá uma perspectiva correta desta vida. Ela nos ajuda a alinhar os nossos corações com a eternidade, a perceber que Cristo não morreu para ser um grande mestre, um grande exemplo, um exemplo em finanças, um modelo político para nós. Cristo não morreu para isso. Cristo morreu e ressuscitou para nos colocar diante de Deus, aqueles que estavam distantes, que não conseguiriam se achegar a Deus através da morte, do sacrifício de Cristo. Encontramos vida e vida eterna, e esta é a vida eterna, conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo Jesus. Essa é a perspectiva correta da existência.
para isso que nós vivemos, para isso que nós nos movemos. Não existe outro motivo de viver a vida se não for com essa perspectiva. Por isso a importância da piedade. Como aconteceu uma vez em uma conversa com um amigo, ele disse para mim, era uma conversa em cima dessa temática, de como que está a sua vida de devoção, e ele falou para mim, e aquilo me cutucou. A resposta dele para mim foi que, Pedro, para você talvez seja mais tranquilo, porque você vive para Deus. A sua vida ela é integral para Deus. Aquilo lá me perturba até hoje. E quantas das vezes a gente tem essa noção? A pergunta é, se você, ou se aquele meu amigo, não vive de forma integral para Deus, para quem vivemos? Para quem a gente vive? Para alcançar o maldito primeiro milhão? É para isso que a gente está dedicando a nossa vida? Para dar um conforto para a nossa família? É para isso que eu dedico a minha existência? Para ser uma resposta para a sociedade? É para isso que eu dedico a minha existência? Paulo, ele vai chamar isso de miseráveis ou dos mais infelizes. Em 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Somos miseráveis. Cristo ressuscitou para nos comprar a preço de sangue, para que o nosso olhar seja banhado pela eternidade. Tudo que eu faço agora, toda forma de pensar, de agir, seja com a minha família, seja num cenário público, independente no meu trabalho, em tudo que eu faça, tudo que eu venha a fazer, deve estar contido, deve estar inundado pela eternidade. Eu devo ter um olhar na vida, numa perspectiva correta. Fazendo isso, eu consigo perceber que a vida que agora não é um fim em si mesmo. Ela não acaba, eu não devo viver minha vida pensando que ela acaba quando eu morro. De forma nenhuma. A nossa vida é eterna, eterna com Cristo. Então eu vivo a minha vida agora com os olhos na eternidade. C.S. Lewis tem uma frase muito conhecida, que diz que aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Será que estamos gastando a nossa vida, o nosso esforço, em algo eternamente inútil? Que Deus nos ajude nisso. E Paulo ele vai dar uma ênfase nisso, que é o versículo 9. Paulo diz, fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Essa frasezinha, ela aparece 5 vezes em toda a carta. E todas as vezes que aparece essa frase, fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação, a gente percebe que é uma ênfase na importância do assunto. O que Paulo está fazendo, fala, Timóteo, cara, presta atenção nisso. Essa questão é de vida ou morte. Para nós hoje, essa é uma questão de vida ou morte. Ou nós iremos nos exercitar no relacionamento com Deus, ou iremos improvisar o nosso exercício, gastando a nossa vida onde Deus nunca nos chamou a gastar. O exercício como uma área fundamental para a vida do crente. Terceira e última área, importantíssima no viver saudável do cristão, o descanso. A alimentação, o exercício e o descanso. Versículo 10. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Paulo ele vai adjetivar aqui ainda o exercício, usando 2 termos, o labutar e o esforço sobremodo. O que Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, não vai ser fácil. É algo intenso, que vai te exigir muito. É um compromisso de fato que você tem que assumir. Não é pouca coisa.
Exercitar num relacionamento com Deus não é pouca coisa, não é para qualquer um, é somente para aqueles que desejam se comprometer dessa forma. Um esforço sobremodo. Mas lembre-se, Timóteo, todo este esforço, ele só é feito porque a nossa esperança está no Deus vivo. Aqui nós encontramos o descanso na vida do cristão. Todo o meu viver, seja tanto em práticas, nessa busca de um relacionamento com Deus, quanto o meu falar, o meu pregar o Evangelho, deve estar amparado pela esperança, pelo descanso de que o nosso Deus é vivo. Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, vai ser difícil, cara, não vai ser nem um pouco simples. O que você está topando fazer vai ser desafiador. Você vai ter que lidar com estes falsos ensinos, estas ameaças, e você vai ter que refutar, você vai ter que ser firme. Timóteo, você vai ter que pregar o Evangelho para a sua comunidade, independente do que vai acontecer com você. Mas lembre-se, nós descansamos na esperança no nosso Deus vivo. E ele fala que Deus é o único que pode salvar. Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Aqui essa frase, Paulo está falando pelo contexto e entendendo a ênfase que é dada, a gente pode lembrar de Israel. Israel, Deus salvou todo Israel do Egito, do cativeiro. Deus salva todo o povo, mas apenas alguns entraram na terra prometida. Salvador de todo Israel, especialmente dos fiéis. Deus é o Salvador no sentido de libertador, provedor da nossa vida. Deus, na sua graça comum, Ele oferece vida a todos nós e nos sustenta em qualidade de vida, nos sustenta todo o universo, todo ser humano. Entretanto, de forma especial aos que creem, de forma especial, Ele é Salvador Redentor. Ele nos redime, Ele nos compra no sangue de Cristo Jesus. É muito bonito, porque a gente lembra aqui que salvação é coisa de Deus. Salvação não é uma coisa da gente, não. Não somos nós que decidimos nos salvar. Isso nos impulsiona a pregar o Evangelho. Porque se salvação dependesse da minha eloquência, se para salvar alguém fosse algo que dependesse de mim, cara, eu não ia pregar o Evangelho, porque eu não consigo nem me salvar, quanto mais salvar alguém. Salvação é uma obra do nosso Deus, e é nisso que nós descansamos. Eu busco um viver diante de Deus, e eu prego o Evangelho, a boa nova desse Deus que envia o seu Filho Jesus para nos salvar, porque eu descanso na esperança de que essa vida não acaba aqui. O ponto final dela, na verdade, nem tem, não está presente nessa vida. É um grande engano quando a gente encontra descanso em mentiras, ou até mesmo quando a gente não encontra descanso. Gastamos a nossa vida sem encontrar esse descanso. Como que está? Como que está a sua vida? Do que você tem se alimentado? Como que está a sua alimentação hoje? Como que está o seu exercício? Ao que ou a quem você tem dedicado o seu esforço? A quem você tem dedicado a sua vida? E onde você tem encontrado descanso? Se é que você tem encontrado descanso. Nós precisamos viver a nossa vida diante da face de Deus. Senão tudo que eu faço aqui não vai fazer sentido. Eu lembro das palavras do sábio em Eclesiastes. A vida debaixo do sol não faz sentido. Olhar essa vida como se tudo que existe está abaixo do sol é viver uma vida desgraçada, uma vida triste, sem propósito nenhum. Para encontrar sentido nessa vida, eu preciso olhar para além do sol. Eu preciso olhar para além do que é temporal, para além do que é provisório. Eu preciso olhar para o meu Deus.
tudo existe para Deus e tudo existe por meio de Deus. Hoje, aqui, não é um convite para que você peça para que Deus faça parte da sua história. Na verdade, o convite é para que você entenda que você faz parte da história de Deus. Que a sua família faz parte da história de Deus. Não é você que convidou Deus. Deus que te convidou a participar do mundo dele, da história dele. Por isso precisamos conhecê-lo. Necessitamos conhecer a Deus. E a palavrinha conhecer nas Escrituras, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, tem uma abrangência muito bonita. Não é apenas conhecer algo, conhecer sobre. Não é apenas conhecer a praia pela televisão. É sujar os pés na areia. É dar um mergulho no mar. Conhecer a Deus é isso. Eu conheço sobre Deus nas Escrituras. E o conhecimento sobre Deus necessariamente precisa me levar a conhecer a Deus por meio de uma vida piedosa, de relacionamento com Ele. Uma coisa sem a outra é aberração. Se eu acho que eu não preciso da palavra de Deus para conhecer a Deus, eu vou conhecer tudo, menos a Deus. Eu vou conhecer um Deus feito à minha imagem. Ao mesmo tempo que se eu acho que eu não preciso conhecer de forma relacional a Deus, apenas compreender cognitivamente as Escrituras, eu posso me tornar um cabeção teológico, mas sem coração. Alguém que talvez vai para o inferno sabendo tudo da Bíblia. Necessariamente, conhecer a Deus envolve relacionamento. Por isso que Paulo vai dar diversas ênfases sobre o exercício da piedade, o ensino segundo a piedade, como ele fala para Tito, como ele fala para Timóteo um monte de vezes. A piedade, ela faz parte da vida do cristão, deve fazer parte da vida do cristão. Como que a gente pode crescer em piedade? Uma das coisas tão básicas, chega a ser até trivial, mas que a gente ignora, são as práticas espirituais. A oração, a leitura da palavra, meditar na palavra. Perceba, eu não quero soar aqui contraditório. Eu não estou falando que piedade significa essas práticas. Piedade se resume a essas práticas. Até porque você pode fazer essas práticas por N motivações. Talvez porque quer ler a Bíblia em um ano. O que não falta é a aberração que a gente encontra por aí, que vai querer te induzir a uma prática devocional. Prática espiritual, ela faz sentido apenas quando a motivação, quando ela está sustentada pelo meu relacionamento com Deus. Ou seja, piedade não é prática espiritual, mas quando eu tenho um viver piedoso, isso me leva a práticas espirituais, a buscar conhecer a Deus, a orar, a meditar na sua palavra diariamente. Isso é necessário, isso é o caminho. Como que está a nossa vida? Que você possa ficar com essa reflexão. Eu oro, a minha oração é para que a gente não passe essa vida improvisando, acreditando numa vida provisória, e tentando encontrar motivos, propósitos na nossa existência, que não seja estar em Deus. Nós somos chamados antes da fundação do mundo para estarmos em Deus. Ponto. É para isso que Deus nos chamou. A nossa vida só será saudável. O viver cristão só será saudável se for entendido a importância do relacionamento com Deus. Que Deus nos ajude a ter uma entrega de coração nessa manhã, a entregar o coração de forma sincera. Se existem áreas das quais a gente falou aqui, a alimentação, o exercício, o descanso, que você tem negligenciado no seu relacionamento com Deus, que você entregue de fato, que você clame ao Senhor. E lembre-se que desta vida, Ele é o melhor, que desta vida, esta vida só vale a pena se for vivida nele e para Ele. Que Deus nos ajude a perceber isso enquanto vivemos. Amém.